Alô, alô, pessoal. A entrevista desse mês é com o Alexandre Muniz, que é pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudante na área da comunicação e também servidor da Agência Nacional de Cinema, a Ancine. O Alexandre conversou com a gente um pouco sobre políticas públicas do audiovisual, fez um breve apanhado histórico, né, da questão do cinema no Brasil e trouxe um tema realmente muito curioso e muito interessante, que é realidade virtual e cinema expandido, que é o tema da sua pesquisa na UFRJ. Vale a pena assistir, tema bastante curioso e inovador. Vamos assistir. Alexandre Muniz, grande pesquisador, pensador do cinema e do audiovisual no Brasil. Muito obrigado aí pela sua presença, disponibilidade, carinho em conversar com a gente aqui na Realize Cultura, na nossa entrevista do mês. Tenho certeza que esse papo vai ser muito, muito, muito bom. Eu já estou aqui curioso de ficar ouvindo várias questões. Fizemos aqui umas preliminares aqui conversando antes de começar efetivamente a entrevista e a curiosidade está batendo forte aqui. Então, obviamente, primeiramente agradecer, né? Só apontar para o pessoal que está assistindo, enfim, para explicar o que a Realize Cultura, né, uma revista online que tem a missão, né, de buscar a qualidade da informação dentro das mídias sociais, né? A gente, hoje em dia, a gente vê aí, né, que as mídias sociais, elas democratizaram a possibilidade de você ter milhões e milhões de produtores de conteúdo, né? Mas só que o que a gente está vendo é uma desqualificação na produção de conteúdo. Então a gente tenta ocupar o espaço com produção de conteúdo de qualidade. Tem até um camarada nosso, participa da nossa rede, que é o Dave Alexandrich, que ele fala que cultura só se combate com cultura. Então a gente tem que ocupar o espaço com formação de qualidade. Essa é a nossa missão aí. Você, pesquisador, né, estudante do programa de pós-graduação em comunicação do UFRJ, servidor da Agência Nacional de Cinema, e vai conversar com a gente aí sobre os rumos do mercado, políticas públicas do audiovisual, e um tema no qual você está se especializando, que é a coisa da realidade virtual no cinema. Isso aí está me chamando muita curiosidade. Mas a gente tem um protocolo aqui que é para deixar o entrevistado se apresentar brevemente, né? Você se apresenta explicando para a gente como é que você chega à Ancine, como é que você chega a esse lugar da pesquisa sobre a realidade virtual. Não sei nem se o termo é esse, mas você vai falar melhor para a gente. Olá a todos. Acho que um prazer estar aqui. Obrigado pelas palavras generosas, Heitor. É um prazer falar de cinema, é um prazer falar de audiovisual. E a primeira pergunta é bem oportuna, né? De como eu cheguei a Ancine, como eu cheguei ao audiovisual, como eu cheguei a um profissional e pesquisador dessa área audiovisual. O meu interesse pela área de comunicação é bem antiga, né? Eu sou formado pela Faculdade de Cinema na UF, mas antes disso também sou formado em Relações Públicas pela UERJ, né? Estudei na UF de 1995 a 2002, num período de que o cinema era uma coisa totalmente diferente, antes do computador, né? Antes do digital. O meu interesse pela imagem, pelo audiovisual é nato, né? É o que você descobre logo no início. Foi fundamental, por exemplo, eu ter estudado relações públicas, que foi a primeira vez que eu tive contato com a fotografia, com a luz e como a formação da imagem. A primeira vez que eu vi uma imagem surgir dentro do papel branco, dentro do laboratório, aquilo me fascinou e me apaixonou. E a partir disso, eu ficava pensando, se parado é mágico, imagina produzir imagens em movimento. Isso me levou para o cinema depois, o cinema me levou a estudar mais cinema. A Ancine, eu fiz o primeiro concurso da Ancine, né, em 2004. Entrei em 2006, mas o concurso foi lançado em 2004, foi realizado em 2005. Foi oportuno, né, ser servidor público atuando num projeto audiovisual, num projeto de política audiovisual,
era o sonho de qualquer estudante de cinema. Dentro de todas as matérias chatas, caíam também matérias relacionadas à arte, cultura, à produção audiovisual, não só isso, né, mas a implantação da indústria cinematográfica audiovisual brasileira, que cinema, além de cultura, é indústria, e ainda assistida, né, e exigindo uma série de normas, né? Então, a lei do cabo, lei da TV a cabo, lei da TV digital, se encontrou, né? Na verdade, a cinema e tecnologia, eles se encontram, né? Cinema e inovação está desde o seu cerne, desde essa que é também a minha pesquisa. Então, mais uma vez, a minha pesquisa só consolida um encontro, uma busca do passado, né, de como você expressar através da tecnologia, expressar arte, e como que a arte visual ela é importante culturalmente para uma nação. Nós vivemos nesse último século, né, depois da chamada invenção do cinema, né, que é uma convenção, né, eu explico mais isso na pesquisa, né, a redescoberta do que é o primeiro cinema. Antigamente era chamado de cinema primário, né, mas toda a sua potência e riqueza, né, mas esse encontro acaba sendo natural, trabalhando dentro da Ancine, se envolvendo, eu me envolvi diretamente com a área da Ancine de fomento, né. Me especializei na área de gestão de projetos audiovisuais antes mesmo de entrar no mestrado, né. Eu sou mestrando no projeto, no programa de pesquisa chamada Mídias Criativas, né. Explico mais depois. Antes mesmo de entrar, fiz uma outra especialização dentro da Ancine, numa pós-graduação institucional, que eu me especializei em economia criativa, né, economia da regulação, e eu pesquisei sobre os modelos de projetos e orçamentos brasileiros, né, dentro de uma estrutura de recursos incentivados. Isso foi fundamental também, porque eu tenho muito interesse do fazer, de como produzir, o que está por trás dessa produção. Não só do ponto de vista técnico, mas também como servidor público, do ponto de vista jurídico, legislativo, né? Acredito muito, Heitor, que o audiovisual, o cinema na sua base, o audiovisual no seu desenvolvimento, ele é fundamental que a gente domine, que a gente aprenda, que a gente invada o território do audiovisual, porque o audiovisual, nessa sociedade que a gente vive, a sociedade moderna e contemporânea, né, a visualidade, a expressão do audiovisual, ela passou a ser fundamental para a nossa comunicação e para a preservação artística e cultural. Então, é muito oportuno o seu trabalho, o trabalho da revista, porque a gente precisa trabalhar com as potencialidades que a tecnologia nos traz. E entender o audiovisual é entender a tecnologia. Por isso que é importante a gente estudar, e por isso que é importante ter política pública, porque é caro. Porque é caro, porque precisa de instrumento. Aí eu tô no início da minha pesquisa, né? Eu estou no primeiro período, nesse primeiro período de pandemia, né? Nós somos a turma 2020, a turma da pandemia. A gente já está se intitulando a turma da pandemia, né? Com todos os seus desafios de estudar. Aprendemos a estudar nesse período, mas está sendo muito rico, tanto do ponto de vista pessoal e profissional. Acho que está me ajudando muito a entender os caminhos, as potencialidades do que eu posso fazer também na política pública. A minha pesquisa é uma pesquisa de linguagem, basicamente. Eu vou produzir um filme em realidade virtual, que o mestrado é profissional, mas a contribuição ela é ampla, ela me ajuda a ser melhor, também como servidor público, como profissional, como pesquisador. Segura aí, para você já não entrar na sua pesquisa, que a gente vai falar da pesquisa mais na frente.
Mas, para a gente começar o papo, né, assim, a gente introduzir você falou essa questão do... Você levantou várias pistas aí, várias questões que são fundamentais. Você falou sobre a questão do audiovisual da nossa sociedade. Acho que com a pandemia isso ficou mais explícito, né, na necessidade. A gente está vendo o campo da educação e tendo que se alfabetizar tecnologicamente. Né? Então, assim, tem uma série de questões que permeiam o campo do audiovisual que são realmente fundamentais. Mas, assim, para o pessoal entender, né, porque acho que muita gente desconhece, né, a própria história do audiovisual no Brasil. Óbvio que não dá para falar, né, o que eu vou te provocar aqui agora, não dá para falar no tempo de entrevista que a gente tem, mas você faz uma síntese. A primeira é a gente fazer um breve apanhado histórico da relação entre a economia e investimento no audiovisual. E aí você pode navegar à vontade, você pode falar tanto lá de fora quanto aqui no Brasil. Óbvio que se você sempre puder puxar para, né, pode dar exemplo já de fora, mas tentar mostrar como é que é isso no Brasil, acho que fica bacana para situar o pessoal, para o pessoal conhecer. Eu levanto alguns pontos aqui: Cined, Atlântida, Cinema Novo, Embrafilme, Retomada, Ancine, que são marcos, né, da história do nosso cinema, que, obviamente, quem é da área do audiovisual conhece, mas o grande público muitas vezes não conhece. Então é isso, qual é a sua visão histórica sobre o investimento estatal no cinema brasileiro? E aí dá uma pinceladinha de como que isso está relacionado ao advento de novas tecnologias. Porque você até começou falando sobre isso, né? Essa relação de tecnologia e audiovisual. Fala pra gente, então. Legal. Eu acho que assim, a relação entre investimento e produção audiovisual é uma necessidade intrínseca desde o que se constituiu, de que se entende como a prática cinematográfica, sabe? O cinema, diferente de algumas outras artes, ele requer um aparato técnico muito pesado, muito caro. Ele nasce num processo de industrialização, num processo de desenvolvimento de tecnologias no final do século XIX, torna-se relevante e principal forma de expressão artística no século XX. E no século XXI, o cinema, não como aquela forma de cinema, mas como uma referência de comunicação e expressão visual, se estabelece como interface no século XXI diante das novas tecnologias. Ou seja, cinema e produções, inovações tecnológicas, elas estão muito juntas e se mostra evidente agora nos tempos que a gente vive, quando começaram a surgir uma série de novas mídias, de novas maneiras de se produzir imagens, captar som, produzir, emitir, juntar som de vários aparelhos, telas de diversos tamanhos, telas com vários recursos. De uma hora para outra começa a surgir do nada, mas só que não é do nada. Na verdade, o cinema nasce nesse período de uma série de inovações tecnológicas que se convergem no que a gente está vivendo hoje, sabe? Nessa profusão de maneiras de se produzir, de se comunicar através da imagem audiovisual, verdadeiras máquinas de imagens, né? Então, assim, desde o início, o cinema, que era uma prática mecânica, hoje em dia não é mais, mas que era uma prática bem mecânica, exigia, por exemplo, uma câmera que filmasse em película para os mais novos, né? É uma base fotográfica de nitrato de prata e ouro, ou seja, uma base física, né? Transparente. Essa película era cara, a máquina que tinha um sistema óptico e uma mecânica que gerava uma quantidade de quadros suficientes para te dar uma impressão que aquilo estava em movimento.
também precisava ser muito preciso, muito mecânico, muito técnico, e esses investimentos, diferente de uma pintura que você precisa de um pincel e de uma tinta, mesmo assim tem as suas dificuldades, né? Os artistas da Idade Média, por exemplo, os mais pobres precisavam entender de química para produzir a sua própria tinta, né? Requer um investimento de dinheiro, um investimento grande que sozinho o artista ele não pode se desenvolver. Nesse sentido, assim, a política pública aparece muito precocemente na história do Brasil, é fato, né? Ela não sei se é precocemente a palavra, né? Porque a gente entendendo a importância de se desenvolver o cinema como base audiovisual de preservação de cultura que a gente tem hoje, né? Uma visão importante, mas que nasce em 1937, com a fundação do INCE, Instituto Nacional do Cinema e Educação, no Getúlio. Getúlio já percebia, né, o potencial do cinema como uma máquina de propaganda política, cria o INCE, né, em 1937, com o intuito de popularizar a educação. Então tinha uma função, dizia, na verdade, de educar, né, de educação, mas foi vista como uma forma de propagar os ideais nacionalistas muito presentes nessa primeira fase do governo Getúlio, né, em 1937. A gente deu uma sorte, Heitor, que a gente... a organização, isso que eu vou pontuar bastante, vou pontuar, na verdade, da natureza do brasileiro, porque a gente tem uma natureza tecnológica no sentido mais amplo da palavra, não técnica, de só saber a técnica, mas de se apoderar da tecnologia, de saber usar tecnologia no sentido de saber usar. A gente vê hoje, com o uso do celular, a gente é um dos mercados que mais usa o celular, a gente tem top de audiência dos maiores canais de YouTube, os maiores perfis de Instagram, tem brasileiros, ou seja, eu acredito que a gente tem essa predileção para tecnologia, de tecnologia nesse sentido, não só de dominar a técnica, mas de se empoderar. E aí eu quero pontuar que, assim, é precoce, sim, de 1937, a gente dá a sorte de trabalhar também com Humberto Mauro. Humberto Mauro, ele é considerado um pai do cinema brasileiro, e ele é responsável por um ciclo chamado Ciclo de Cataguases, que é um dos primórdios do que a gente entende do primeiro cinema no Brasil, sabe, que teve no mundo inteiro. O primeiro cinema é considerado aquele cinema antes ainda da criação de uma narrativa, da narrativa hollywoodiana da década de 30, 40, que começa que se consolida com Cidadão Kane, né, mas que tem o filme Aurora, de 1930, tem alguns... Quando a gente consegue, na verdade, criar uma narrativa, mas antes disso existiam outras experimentações do cinema. E a gente tem a nossa experimentação. Então, o Brasil, eu quero falar que sim, a gente tem um investimento a partir de 1937, né, e que teve a contribuição do Humberto Mauro com mais de 354 documentários de curta e média duração. Humberto Mauro era um precursor, um gênio do cinema. Para quem não conhece Humberto Mauro, eu sugiro, tem um documentário dele que foi lançado no ano passado, foi até dirigido pelo sobrinho neto dele, o André de Mauro, chamado Humberto Mauro, o documentário. E é lindo, 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 e traz um pouco da importância do que foi o trabalho do Humberto Mauro no INCE, né? Mas também do ciclo do Cataguases. Ele fez uma coisa simples, mas fundamental. Ele começou a botar a cultura brasileira na tela. O interior, sabe? Aquele interior, o carro de boi, as pessoas trabalhando na roça, a cachoeira, cinema e a cachoeira, e aí nasceu também uma fala muito
simbólica dele, que cinema é cachoeira. Esse, ele, na verdade, foi o primeiro a mostrar, revelar o interior do país, o que a gente tinha de nato brasileiro. Eu cito um filme que é o nosso filme, pode ser considerado um dos filmes mais, não é dele não, mas é de 1913, mas desse primeiro cinema, O Óculos do Vovô. Ele é considerado um dos primeiros filmes de curtas-metragens brasileiras. A gente tem trechos dele, de 1913. Então, eu só quero pontuar que, muito antes mesmo do NCE, existia também, mesmo sem um investimento público, mas uma organização da sociedade civil, de pessoas apaixonadas por tecnologia da imagem. E aí o Humberto Mauro, ele é um nome importante, né? Ele foi importante para tornar a Cinédia, nesse primeiro para o cinema, que a Cinédia foi de 20 a 30, em torno da década de 20, né? Ser o sucesso os primeiros sucessos de filmes brasileiros através da Cinédia, né? Ele dirigiu o Ganga Bruta, que é um dos considerado, o Humberto Mauro, ele dirigiu o Ganga Bruta, né, que é considerado um das pérolas do cinema brasileiro, sabe? Então, a gente inaugura, né, com o NCE, com essa produção, mas logo depois o NCE ele vira o Instituto Nacional de Cinema. O Instituto Nacional de Cinema, ele funciona um pouco antes da criação da Embrafilmes, sabe? A gente, depois da Cinédia, a gente teve outros tipos de investimentos e de iniciativas privadas, né? Que não deram certos, mas além do Estado, outras iniciativas também privadas, mas assim, foi importante nesse período, principalmente na década de 50, Heitor, as resoluções e organizações da sociedade civil. E essas resoluções, elas foram fundamentais para a gente criar as primeiras regulamentações para proteção do conteúdo nacional, sabe? E isso, para você ter uma ideia, em 1950, no Congresso Brasileiro de Cinema, a gente começou a definir o que era filme brasileiro, começou a se definir medidas de proteção do mercado brasileiro. Então, isso só foi aumentando, se discutindo, mas essa organização, junto com a interação com o Estado, foi fundamental para criar também esses órgãos, sabe? Acho que o ápice disso no passado foi a Embrafilme, que funcionou entre 1969 e 1991, né? Nesse período a gente lançou 200 filmes brasileiros, sabe? Tinha uma média de 25 lançamentos por ano, né? A porno chanchada é do período da Embrafilme? Exatamente. A porno chanchada é o período brasileiro que a gente mais tem um diálogo com um grande público. Muitos filmes da porno chanchada foram financiados pela Embrafilmes. Alguns nasceram na Boca do Lixo, que era mais... Boca do Lixo foi um movimento também que surgiu na década de 60, se eu não me engano, junto também com o Cinema Novo. Então, assim, existem outros movimentos, além do investimento público, da figura pública, que pontuou o cinema brasileiro, e não só pontuou pela sua relevância do ponto de vista econômico, como a porno chanchada, que foi o período que mais lotava os cinemas, mas também com o cinema, a relevância do cinema brasileiro, a importância que se conquistou com Glauber Rocha no Cinema Novo. Só que tudo isso é dentro de um cenário de organização e investimento também do setor público, conjugado que, por trancos e barrancos, né, porque a gente não dizer que foram políticas bem-sucedidas, desse ponto de vista de sustentabilidade, ainda não são políticas bem-sucedidas, né?
mas que revelou toda a pujança e a riqueza do cinema brasileiro, sabe? Foi fundamental ter a Embrafilme nesse período, mas foi fundamental os movimentos como A Boca do Lixo, o Cinema Novo, o Cinema de Vanguarda, e todos os outros movimentos de cinema brasileiro que levou o cinema brasileiro nos principais festivais, sendo reconhecido, a gente sendo reconhecido como nosso valor, como uma linguagem audiovisual original brasileira. Pelo que você está colocando, né, me parece que o Estado brasileiro, me corrija se eu estiver equivocado, mas o Estado brasileiro ele meio que aparece no sentido de contribuição para o financiamento ao mercado do audiovisual, né? Mas sempre impulsionado por movimentos da organização da sociedade civil, né? Exatamente. A citação que você fez aí, você foi sempre pontuando, né? Enfim, acho que até a própria retomada também, né? Porque a Ancine chega depois da retomada, né? Sim, talvez o movimento que impulsione a Ancine é a retomada do... Legal, foi exatamente isso, porque a gente em 91, todo mundo, né, conhece essa história, né, nos primeiros o ano de terra arrasada do cinema brasileiro, com a extinção da Embrafilmes numa canetada do então presidente Fernando Collor, né? O cinema brasileiro, a produção brasileira, ela passa a sobreviver nesse período por algumas leis de incentivo à cultura. Aí que nascem as leis de incentivo à cultura. A Lei Sarney é um pouquinho antes do fim da Embrafilme, sabe? Ela é de 1986. A Lei Sarney ela é substituída pela que a gente conhece hoje pela Lei Rouanet, que foi em 91, sabe? Então a gente passa a sobreviver nesse período com as leis de recursos incentivados, né? A lei de recursos incentivados é uma outra forma de investimento, um investimento indireto do Estado, não é o Estado que gere e seleciona as obras produzidas e distribuídas através das empresas. No final do ano, as empresas elas podem renunciar uma parte do valor que seria do imposto de renda, e essa parte ela é investida através de patrocínio ou investimento nas obras audiovisuais. A gente chama de recurso indireto, ou seja, o Estado desonerando uma parte da cadeia produtiva em prol de produções, de investimentos em produções nacionais, brasileiras. Esse período aí, mais uma vez, né, o terceiro Congresso Brasileiro de Cinema, ele foi o Congresso Brasileiro de Cinema, que foi criado em 1999, junto com o Grupo Executivo da Indústria Cinematográfica, né? Eles começaram a criar o que brotou a Ancine, né? O projeto se chamava Ancinave antes de ser Ancine, né? Então esse grupo de discussão, junto com o Congresso Brasileiro de Cinema, ele foi fundamental para que a gente aprovasse uma lei, que é a Lei 2228, né, em 2001, que cria, então, a Agência Nacional de Cinema, sabe? Então, mais uma vez, assim, ele é de um grupo de trabalho executivo, mas também nascido também junto do Congresso Brasileiro de Cinema. Em 2001, essa lei ela não só cria a Ancine, mas cria também o Conselho Superior de Cinema, o CONCINE, né, que ele passa a ter também uma cadeira importante dentro da resolução, junto do que é a política audiovisual brasileira. Nesse momento, criou-se uma estrutura onde tinha um Conselho Superior de Cinema, que tinha participação da sociedade civil e da Ancine, tinha a Ancine, tinha o Ministério da Cultura, essa tríplice gestão da política audiovisual. A partir dos anos 2000, ela foi fundamental, ela foi prioridade dos primeiros anos do governo Lula, né? Ela se tornou ainda mais prioridade que no início do ano 2000, encabeçado inclusive pelo governo brasileiro,
o Brasil aprovou uma resolução na Unesco onde o filme e a música ela foi tirada da Organização Mundial de Comércio, da OMC, e passou tratada dentro da Unesco de forma especial, porque o cinema e a música elas não poderiam se submeter a regras comerciais dentro desses países. Então, criou-se a prerrogativa de trabalhar com políticas de proteção. Então, a gente tem hoje a Ancine, todas essas políticas de proteção de conteúdo nacional fundamentada numa resolução internacional da Unesco que o Brasil encabeçou. Então, muita gente até pergunta, mas por que a Ancine é uma agência reguladora? Acho que é importante explicar que a Ancine está dentro de uma resolução da Unesco que considera que o filme e a música é uma das maiores expressões culturais da última década, do nosso século, e que não podem, que são prioritários, como a água, como a segurança, para a vida de uma sociedade. Essa importância cultural do audiovisual, do audiovisual, ela fica muito evidente com a criação dessas estruturas estratégicas para o desenvolvimento. E nessa discussão que nasce a Ancine, na verdade, querendo ser Ancinave, que era, na verdade, tinha como objeto principal ter um percentual dos lucros vindo da TV aberta, mas estava tudo definido para ser aprovado como Ancinave, mas no dia da aprovação tem até uma história chamada Noite do Delete, que em 2000, que dizem, né, que isso tá até registrado na história do cinema, né, em alguns arquivos, se procurar, a Noite do Delete, que todas as resoluções relacionadas à TV foram cortadas de um dia para o outro a partir de uma visita no então presidente Fernando Henrique, né, de um dos representantes da Rede Globo, que tirou todo tipo de previsão relacionada a qualquer tipo de cobrança da TV aberta em prol de uma produção audiovisual independente, né? Aí, em vez de ser Ancinave, virou Ancine, que foi a agência do cinema, mas essa proximidade, essa discussão de como que a televisão poderia retroalimentar a partir do financiamento do lucro que gera a TV, né, em produtos brasileiros independentes, ou seja, produtos brasileiros feitos por brasileiros natos, na sua maior parte, né, e com temas brasileiros, na língua brasileira, dirigido por brasileiros, que é isso que preza uma política de proteção ao conteúdo audiovisual, a gente falando das nossas coisas para a gente, no final das contas, é simples, e quanto que o audiovisual ele consegue congregar como obra de arte, como arte, a música, a arte plástica, a coreografia, a dança. Então, como é importante o audiovisual, né? Isso se consolida, né? Essa importância e essa relação com a TV, né? Ela se consolida não na Ancinave, quando a Ancine é criada em 2000, mas com a criação do FSA em 2007. Em 2007, na verdade, a lei é de 2006, a Lei 11.437, que cria uma cadeia de financiamentos, refaz uma criação de fundos de financiamento do Funcines, considerando os veículos de TV paga, né? Essa lei de 2006, né, e 2007 cria um fundo do FSA que começa em 2007, em 2008, com um valor em torno de 30 e poucos milhões de reais,
exatamente 30 é muito, né? 37 milhões de reais, além dos recursos incentivados que continuavam tendo, que continuam existindo até hoje, né? No final do ano passado, a gente teve um perigo do governo Bolsonaro não renovar, mas eles acabaram renovando agora, tem, acho que uns 2 meses, né, de renovação, mas criou-se um novo fundo de financiamento direto, que a gente retoma um modelo parecido com a Embrafilme de financiamento direto. A gente passa a escolher, junto com o mercado, os filmes, a gente passa a gerir editais para a escolha desses filmes junto com o mercado, junto com se aproximando do mercado de produção audiovisual, não só de produção, mas também do cinema perto de você, outras iniciativas ligadas também à construção de cinema começam a ser efetivadas, alavancadas a partir de então. De 91 a 2007, praticamente, o investimento no audiovisual brasileiro se dava de maneira indireta. Então, a Lei Rouanet, ela foi criada em 91. Em 93 é criada a Lei do Audiovisual. Em 2002 é criada a Ancine. Então, essas datas elas são importantes, né? A gente vem por um vácuo aí de investimento direto do poder público com o fim da Embrafilme em 91, né? Uhum. Então, e nesse período até mesmo depois da criação da Ancine, até 2007, a gente vem num sistema de financiamento indireto. De uma maneira mais robusta, a partir de 2002, com a criação da Ancine, porque a partir da criação da Ancine, foi criado o Prodecine, um sistema de financiamento do cinema, que refez a Condecine e que expandiu também a Lei do Audiovisual, criada em 1993. A Lei do Audiovisual é diferente da Lei da Rouanet. Ela tem umas diferenças básicas, porque trabalha, primeiro, só com o audiovisual. A Rouanet, ela trabalha com todas as expressões artísticas, inclusive a audiovisual. Tem alguns mecanismos que permitem também documentários. Mas achou-se uma necessidade de criar mecanismos que incentivassem ainda mais. A diferença básica da Rouanet, além da Rouanet para audiovisual, além do objeto, né, a lei audiovisual ser exclusivamente para filmes, né, em relação ao abatimento do investimento, que a lei do audiovisual ela trazia, além dos 100%, também a possibilidade de se lucrar com o investimento. Então, esses 100%, a lei Rouanet, a maioria dos mecanismos é de 60% de abatimento do investidor. O investidor ele entrega 100 e abate 60. A lei do audiovisual, ele investe 100 e abate 100, e além de deduzir aquilo nas despesas da empresa, e além de, dependendo do mecanismo, ele entrar como investidor. Então, assim, era como se fosse você ainda incentivar ainda mais o audiovisual diante da necessidade e do volume, de quanto que custa, né, um filme, de quanto que custa fazer filme no Brasil e no mundo, né? Aquele papo inicial que você falou, né? Cinema tem que ter dinheiro, né? Não tem como. Tem que ter dinheiro. Eu concordo com você que com o avanço tecnológico a gente está vivendo uma acessibilidade e uma possibilidade de maior democratização com acesso a essas máquinas que hoje com o celular você consegue filmar. Mas deixa eu pegar esse gancho aí, que eu faço isso, né? A gente combina as perguntas no início, mas eu vou trocando elas de ordem em cima do que a gente vai conversando. Deixa eu pegar esse gancho que você falou em relação à democratização do acesso ao audiovisual, que eu acho que é legal. É isso, né? O apanhado inicial histórico, né? A percepção que a gente tem é de que, obviamente, como está atrelado à tecnologia, investimento tecnológico, pesquisa, ciência,
é importante frisar a importância da ciência, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo hoje, né? Hoje, esse investimento tecnológico, né? Ou seja, o capitalismo tem dessas, ele ao mesmo tempo também acabou levando a um lugar onde você tem, né, uma certa democratização do acesso ao audiovisual. E isso é interessante até pensar no setor, né, coisa da tática dos praticantes, os caras que reinventam o cotidiano, porque o celular, que é né, a gente viu os Jetsons antigamente, né, o desenho dos Jetsons, que quando a gente era criança, a gente via aquilo, não imaginava que a gente estaria fazendo isso hoje, né? Quer dizer, imaginava-se, mas de fato se conclui. Mas o audiovisual amplia o alcance e hoje chega a um lugar, como você bem falou, que não tem caminho sem volta. A sociedade precisa se alfabetizar nessa linguagem, porque a gente está usando a todo momento. E essa democratização, ela se dá tanto para quem consome como para quem produz, né? Você vai falar melhor do que eu isso, obviamente. Câmera de celular, aplicativos, etc. e tal. Agora, aí tem um ponto que é interessante, que é a conexão com a criatividade. Então, como é que você enxerga essa democratização do acesso? O contraponto à ideia de investimento em dinheiro. Um celular na mão e uma ideia na cabeça. Hoje, certamente, hoje a produção audiovisual hoje ela tem uma maior facilidade de acesso, mas não é só acesso, né? É acesso e conhecimento, né? Você pontuou bem, né? É preciso ter uma educação tecnológica, né? Eu acredito que o cinema, o audiovisual, ele está mais democratizado, mas a gente tem ainda uma barreira muito grande de entrada, porque quando você se fala em audiovisual, você fala de uma série de camadas desse audiovisual. Existem filmes que você pode fazer com uma tecnologia X, e existem filmes que, dependendo da tecnologia, vamos falar direto assim, uma produção hollywoodiana de 100 milhões de dólares. Então, assim, é claro que a gente está falando de um cinema espetáculo, de um cinema ilusão, de um cinema de efeitos visuais, que eu acho que o grande cinema industrial tornou-se, né? Mas ainda existe uma barreira muito grande, eu vejo pelas políticas públicas da Ancine. As linhas mais voltadas a produtoras iniciantes, a gente está falando de produções audiovisuais com exigências e padrões tecnológicos para passar em algumas janelas ainda, de produções de documentários a partir de 100 mil reais, sabe? Então, assim, 100 mil reais não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Então, a gente está falando de documentários para TV que em média de 100 mil reais. O que tem hoje, na verdade, são os canais... O que são janelas? Só para o pessoal entender, janelas. As janelas é uma maneira mais genérica que a gente está entendendo as possibilidades de fluição do audiovisual brasileiro, do audiovisual, na verdade, não só brasileiro, né? Do audiovisual de maneira geral. O cinema é uma grande janela, né? Dentro de uma sala de exibição, onde você paga o ingresso, né? Isso que nós estamos vendo agora é o streaming, né? É uma segunda janela, uma outra janela. A TV, a Netflix, a gente considera a janela também com uma relação com a tecnologia que faz a transmissão, que é a TV por assinatura, é uma janela, apesar da convergência que você agora pode colocar dentro da internet, mas é uma janela ainda, né? Apesar de eu achar que a TV por assinatura ela tem uma perspectiva de como tecnologia, né, de você ter uma máquina para recepção diferente da internet, ela está fadada a morrer, né, você não precisar mais, né, você vê agora com a nova resolução que foi dada da Ancine, de permitir que a Fox possa transmitir o seu canal linear dentro da internet. Então, isso abre novas possibilidades que você prescinde daquela máquina receptora da TV por assinatura, mas a TV por assinatura é uma janela, o cinema é uma janela,
o stream é uma janela. TV aberta é outra janela. TV aberta é uma outra janela. No final das contas, a gente está vendo tudo no computador e no celular, né? O celular é uma janela, né? O celular é uma janela que converge isso tudo, né? Então, é uma maneira de você pensar o mercado de possibilidades também de onde que ele vai passar, né? Onde você tem acesso, no final das contas, era definido por tecnologia, mas agora define por acesso, né? De tipo de acesso, né? Você tem acesso pela TV por assinatura, tem acesso pelo canal de streaming, você tem acesso através de um VOD. VOD é um vídeo sob demanda, né? Que é uma outra forma diferente de consumir o audiovisual. É interessante falar isso, porque assim, a Fox, por exemplo, teve permissão de oferecer, porque tem condições tecnológicas para isso, né, de oferecer um canal linear. Significa que você sabe que às 7 horas da noite vai passar lá o programa tal. 8 horas da noite, 10 horas da noite. Mas também tem o conteúdo à la carte, que a gente chama de VOD, que também é possível. Você não tem horário, está lá para consumo, e aí esse VOD ele pode ser consumido por acesso, você paga por título, ou não paga por título, por assinatura, que é um tal. Aí a gente entra na Netflix, que a Netflix é uma outra forma de consumo, que não é linear, não é programação. Então, é importante ter a diferença de janelas, porque ela está relacionada não mais à tecnologia, mas a essa forma de consumo e até mesmo de assinatura, né? Você no teu produto de assinatura, você não vê a Netflix, porque é uma nova forma de oferecer o conteúdo audiovisual, fora da programação. Eu deixo até a pergunta, eu não sei se eu acho que não. Acredito que a programação não vai morrer. A oferta em programação ainda vai se tornar necessária, principalmente para as transmissões ao vivo. A internet. A linear que você diz, a linear ao vivo. Por causa das programações ao vivo. Hoje ainda tem a linear. Eu não sei, eu faço uma reflexão para a gente, né, no período de tanta transição. Agora você falou uma coisa engraçada, porque eu me lembro que, só para fazer um bate-bola que eu acho interessante, eu me lembro que o meu pai, quando comentou, que ele falando da televisão, né, na televisão, quando a família dele, logo que lançou, tiveram uma televisão e tal, e eu me lembro que ele falou assim, que não existia uma programação linear robusta, né, os canais, como a gente tem hoje 24 horas de programação na televisão, etc e tal. Então, assim, tinha uma hora para passar o programa, do tipo, vai passar às 8 horas o programa, então assim, ficava aquele chuvisco, provavelmente na televisão, e 8 horas passar... enfim, é isso, né? Tipo, a democratização ela avança em janelas, e além de janelas, telas, né? Que hoje são diversas também. Enfim, acho que é por aí a questão do caminho. Então, deixa eu puxar um outro fio, que também em relação à questão, que eu acho que tem a ver com essa questão de ampliação, né? De caminhos do audiovisual, né? Acho que você. Eu vou ter que terminar essa entrevista, eu vou ter que começar a pesquisar um monte de coisa aqui, porque são várias informações assim que eu já tinha ouvido falar, obviamente janela e tal, mas que eu tô me alimentando aqui dessas informações que eu tô achando fantástico. Uma coisa que é interessante também no audiovisual, e que as pessoas às vezes não fazem negação, é o mercado de games, né? O setor de games, ele é um setor do audiovisual, quer dizer, não sei se ele é do audiovisual, mas ele pelo menos é considerado, né? Hoje as pessoas entendem dessa maneira. E eu me recordo que eu tive uma oportunidade de, em face de um edital que teve um município, um edital chamado de Arranjos Locais, que é um edital, inclusive, que era fomentado pelo FSA da Ancine, né? Eu tive a oportunidade de numa reunião, conversar com uma servidora da Ancine. E eu me recordo que esse edital que estava sendo, na verdade era uma negociação entre o município e a Ancine, e o município ia apresentar um edital para a população, né, para a sociedade civil. E uma das linhas que ele estava elaborando era a linha de games. E a servidora da Ancine ficou super feliz, porque ela era entusiasta do setor de games, mas que não mas assim, colocou para a gente naquele momento que ainda eram poucos municípios e estados que abriam as linhas de games
para o investimento, no caso do setor público, né? A gente sabe que, obviamente, deve existir muito investimento do setor privado na linha de games, é um mundo, né? Eu tenho um filho adolescente que, porra, fica jogando videogame o dia inteiro, chega a ser até engraçado que ele fica berrando, jogando videogame, e hoje em dia joga com os amigos e tal, né? Mas como é que é essa coisa do game? De fato, é um setor em expansão? Qual é a relação dele com o FSA? Eu acho que você pode falar também um pouco do FSA hoje, né? Qual é a sua visão em relação a essa expansão de games? Obviamente que deve ter a ver também até com sua pesquisa, né? Da realidade aumentada, obviamente. Fala pra gente do setor de games. Fala do Brasil também, no Brasil. Games no Brasil, como é que é também? Eu não tenho a minha pesquisa não se aprofunda na área de games, mas assim, como um conceito audiovisual, a gente aproxima game com as narrativas audiovisuais. Certamente, o game é um tipo de narrativa audiovisual, um tipo de narrativa audiovisual interativa. Então, se a gente pensar, depois eu vou falar das novas formas de narrativas, que isso faz parte da minha pesquisa, né, de novas formas de narrativas, que essas novas mídias criativas estão proporcionando, né, fazer surgir assim, realidade aumentada, realidade mista. Depois a gente entra nesse assunto. Mas a realidade virtual cinemática, a realidade virtual interativa, são vários nomes que surgem, que é um misto de narrativa, audiovisual e games. Você consegue perceber, desde que o computador... eu vou dar um marco aí importante, que muda total o nosso entendimento do que é o cinema como conceito, do que é audiovisual em sua abrangência. Isso ela tem uma relação direta com a evolução do computador e com a evolução do sinal digital, com a convergência digital. Então, assim, eu consigo falar isso também falando com a política pública, porque ela tem um reflexo direto, por exemplo, no funcionamento da Ancine, do FSA especificamente. E foi em 2016, 2017, foi isso, né? Foi a 12485, desculpe, 16, 17 não, em 2011, né? Então você percebe que no final da década final de 2010, né, da primeira década do século XXI, né, a gente tem um processo de convergência digital, e esse processo de convergência digital também vem junto com a evolução do computador como ferramenta de memificação, de imitar outras mídias. Se você perceber, o celular ele é um computadorzinho que passou a fotografar, passou a filmar, passou a captar, emitir som. O seu computador saiu do desktop, virou notebook, virou tablet. Tem uma capacidade de captação ótica. Essa revolução é uma revolução no início do século XXI. Se a gente tem um desenvolvimento da forma que a gente produz imagem, som, no século XX, a gente tem no início do século XXI, então, aí nós estamos falando de 20 anos, Heitor, né? Estou falando agora, de 2000, sabe? Final de 2000, início dos anos de 2001, 2000, na virada do século, com a convergência digital, quando a convergência digital, por exemplo, fez que as empresas de telecomunicações pudessem fornecer conteúdo audiovisual pelo celular. E isso possibilitou, por exemplo, transformar o celular em uma tela, esse celular em mais uma tela que pudesse pagar a Condecine. E esse dinheiro, por exemplo, da Condecine vinda das telecomunicações, fez um fundo de 30 e poucos milhões de reais se transformar
contingenciado em um fundo de 700 milhões de reais em 2017. Caramba, eu achava que era 70 milhões, eu sabia que era alguma coisa com 7. Não, 700 milhões. 700 milhões de uma arrecadação de mais de 1 bilhão, porque parte não é, a gente não recebe toda a arrecadação da Condecine. Parte dela é contingenciada pelo governo federal, e a gente recebe um percentual, que ele é decidido tempo em tempo. Nos 2 últimos anos, infelizmente, a gente teve uma redução para 400 milhões de reais. Hoje, o fundo tem quanto contingenciado hoje? Então, esse é um problema que a gente pode colocar aí, agora não somos problemas atuais da Ancine, né? O último fundo aprovado foi em 2018, de 440 milhões, se eu não me engano. Em 2019, foi aprovado agora uma proposta para o fundo de 2019. Então, a gente passou aí por um vácuo aí sem uma proposta de investimento, que ela foi apresentada tem menos de um mês, tá? Vai ser apresentada para ser aprovada de 400 e poucos milhões. É menos do que 400, acho que menos do que o valor do ano de 2018. Mas esse fundo de 2019 significa o quê? Investimento em editais, é isso? Isso, só que assim, isso não significa efetivamente. Eu vou te dizer qual é o estágio. Teve uma proposta da diretoria da Ancine, que tem menos de um mês, que vai ser submetida a um comitê, que é um comitê gestor. É meio complexa essa estrutura de decisão, mas um comitê gestor que é composto pelo governo e por representantes da sociedade civil da indústria cinematográfica e audiovisual brasileira, decidem, a partir de uma proposta inicial, a partir de um valor inicial estipulado pela Ancine, que foi de 400 e poucos milhões de reais. A gente está nesse estágio de submeter a proposta ao Conselho Superior, sabe? Para depois eles aprovarem, para depois virarem editais, para serem lançados, para serem selecionados, não sei qual é a forma de selecionado, para efetivamente chegar na produtora. Então, assim, estamos falando de uma apresentação de proposta, né? Um processo atrasado, né? Que deveria ter sido já apresentado, porque a gente está falando aí de uma proposta de investimento de 2019, a gente já está no final de 2020. Esse fundo é cumulativo, Alexandre? Não. Se não for utilizado no ano, ele perde o recurso. Ele vai para o Tesouro, né? Eu não sei direito se ele volta para o Tesouro. Não, ele volta para o Tesouro. Ele não volta para o FSA se não tiver destinação. Então, o fundo ele tem um exercício financeiro anual, vamos dizer assim, né? Um exercício. Ele todo ano tem uma leitura de quanto tem no fundo, e aí durante esse período de exercício é necessário fazer os processos dos editais, os pagamentos, desempenhos, etc. Eu não sei se está submetido a ano para execução do edital, mas submetido a ano a destinação para utilizar na política pública audiovisual. Que é isso? Entendi. Você precisa de uma destinação e ser aprovado pelo comitê gestor, que parece que está garantido. Vai se garantir, espero que se garanta, mas a gente já tem um vácuo aí eu acredito que acho que era para ter saído um plano para a gente estar executando esse ano. Então era para ter saído no início do ano passado uma definição disso, em janeiro de 2019. Mas aí a gente está passando por um período de congelamento das ações públicas relacionadas a esse investimento do FSA, que é importantíssimo, né? Então, assim, se a gente verificar o volume, eu vou te dar um exemplo nesses 15 anos, por exemplo, cara, a gente sai em 2001 eu vou falar só do cinema, que é pontual, mas não é só um ganho no cinema. O FSA ele teve uma inserção do produto brasileiro em todas as janelas, digamos assim, né? No cinema saiu de 30 filmes em 2001 para... Eu não vou poder também, né? A gente está passando pela pandemia, num momento muito atípico, então os números de 2020 eles são incomparáveis. A gente está passando num dilema de tentar saber se dessa vez a morte do cinema chega, do cinema como daquela forma que a gente entende, de uma sala de cinema escura para a gente assistir. Eu acho que não. Se o teatro não morreu até hoje, o cinema também não morre.
Mas sabe, a gente vive... Quando a televisão apareceu, todo mundo, ninguém vai mais ao cinema, porque a televisão apareceu. Agora a gente tem a Sony, né? Que eu acho que foi a Sony, né? Ela mudou a janela de estreia entre o cinema e o streaming, né? Diminuindo para 3 semanas, se não me engano, né? Isso é uma revolução por causa da pandemia, então resta-se dúvida que se o público vai esperar o mesmo tempo para ver o filme do cinema no streaming, se o cinema ele vai ter o apelo ou não. A gente está vivendo hoje num período de muita transição do que a gente entende de cinema como forma tradicional de passar dentro de uma sala escura. Uhum. Mas eu acredito, minha opinião é que já teve algumas iniciativas no passado de você ter o consumo, de ter o acesso a um óculos de realidade virtual dentro de centros, dentro desses cinemas. Não foi muito... A gente já teve, 2 anos atrás, iniciativas nos Estados Unidos de agregar tecnologias de realidade virtual e novas formas de consumo audiovisual dentro desses centros. Eu acredito que sempre vai haver ainda uma tecnologia de ponta ligada à produção de imagens que requer um grande investimento financeiro, como foi, por exemplo, Heitor, lembra da internet, né, no início do Brasil? Claro, lógico. Que a gente tinha que ir nas lan houses, sabe? Isso, lógico. Porque sempre vai ter alguma coisa que não vai chegar na sua casa antes, que você vai precisar ter um local de comuna, né? Uma estrutura que receba alguns privilegiados a consumir aquilo. Talvez a realidade virtual, seja essas experiências, seja isso, sabe? Porque ela requer ainda muito caro. A gente vai entrar em detalhes, mas ainda é muito caro o acesso a esse tipo de conteúdo. Então, a gente está com, por exemplo, assim, no cinema, só para completar, a gente saiu de 30 filmes de 2001 para 170, 180 lançamentos no cinema até o ano passado. A gente... A 12485, ela cria uma... 30 filmes, não entendi em 2001, lançados em 2001, e a gente vai para 170, 180 até o ano passado. Mas de 2001 até agora... Por ano. Filmes lançados ao ano. Então a gente sai de uma média... 2001 começa com 30 filmes, e ano passado, 170... ano passado, 2019? 2020? Não, 2020 não conta porque a gente está na pandemia, né? Mas nos 170. últimos anos, 18, 19, em torno de 170, 80, não sei exatamente o número. Perdão, em 2012, 2011, teve anos com mais produção do que isso? Teve, a gente chegou ao top, se eu não me engano, em 2018. Que foram, você lembra qual é o número mais ou menos por ano de filmes produzidos? Em torno de 170, cara. Mas, entendi. Em torno de 170, mas eu não consolidei essa informação, não. Entendi. Mas a gente tem sucessos de públicos arrebatadores, né? Do Minha Mãe é uma Peça 2, Minha Mãe é uma Peça 3. A gente volta a ter a comédia brasileira dialogando com 11 milhões, 12 milhões de pessoas no cinema, mas mais do que o cinema, cara. A gente consegue criar outras janelas para a fruição do audiovisual brasileiro. Isso que é fundamental. A lei da TV paga contribuiu muito nisso, né? Exatamente, por isso que a 12485 ela é importante pelo volume financeiro, certamente, né, desses valores, mas também para desenvolver uma série de produtoras, pequenas produtoras, que passaram a trabalhar com os canais regionais, com produção regional do norte a sul do país, não só através das ranges regionais que você citou, mas também para as TVs, também para os canais brasileiros, porque surgiram também canais brasileiros. Existiu a Lei 12485, ela tem uma exigência de um percentual de conteúdo brasileiro em horário prime, um horário de grande audiência, que era estipulado de acordo com cada canal, sabe? Pra você ter uma ideia, a produção brasileira, se eu não me engano, era em torno de 11% exigido,
E a gente, nas últimas aferições, aumentou para 30 e poucos por cento a participação de conteúdo brasileiro, ou seja, mais do mínimo exigido. Ou seja, eu vou te dar um exemplo muito claro da importância e da fruição do conteúdo brasileiro na nossa vida. Você está vendo um canal zapeando no seu canal a cabo para sua TV, que é também, eu sei que o acesso à TV a cabo é muito restrito, a gente deveria ter esse tipo de política também nos canais abertos, mas, como eu falei para você, como eu mostrei para a história da criação da Ancine, era para ter esse tipo de política de inserir conteúdos independentes, ou seja, conteúdos de produtoras que não tenham negócios, investimento na difusão desse canal. Ou seja, a Rede Globo, por exemplo, eu vou te falar como é que é a estrutura dos canais abertos no Brasil. A estrutura do canal aberto do Brasil, ela conjuga, ela permite que um canal que emita o sinal também produza o seu conteúdo. Que produz esse conteúdo. Isso é diferente lá fora, né? Isso é diferente em todos os países, porque isso evita uma verticalização do mercado. E se você falando em comunicação, falar de cultura é muito perigoso, porque você não permite a diversidade. É um monopólio, né? É um monopólio. E o monopólio da informação, que torna-se ainda mais perigoso. Você falar em audiovisual, que o audiovisual ela cria memória, o audiovisual cria entendimento, mas a estrutura brasileira é desse jeito. Então, as políticas audiovisuais da Ancine, as políticas visam o fortalecimento do produtor independente. Isso é muito importante. Do produtor, aquele que ele não tem negócio além da produção do conteúdo audiovisual. Isso é fundamental para você evitar essa verticalização. Então, a 12485, ela criava dentro da programação desses canais estrangeiros, além de criar canais brasileiros, uma obrigatoriedade, eu estou falando porque vamos entrar num assunto muito importante e atual, que acabou de ter um entendimento, posso dizer que agora, no final do ano, desse ano, né, deve ter, acho que menos de um mês, é um entendimento tanto da Anatel e da última diretoria da Ancine, dessa diretoria da Ancine, que a programação linear prevista na Lei 12.485 não se aplica à internet. E com isso, está assim, em perigo, em risco, que essa obrigatoriedade de ter uma janela dentro dessa programação por assinatura, né, no Brasil, não seja respeitada, não seja garantida. Eu enfatizo esse ponto porque a gente, como brasileiro, passou a assistir, por exemplo, aqueles filmes, aqueles programas de televisão de tipo transforme a sua casa, transforme a sua realidade, ou outros programas, longe de julgar o valor cultural desses programas, alguns com mais valores culturais ou não, mas você vê a realidade brasileira sendo retratada em programas de consumo rápido, que às vezes você não quer algo que te requer, só quer passar o tempo vendo entretenimento. Então, você passou a ver programas infantis, esses programas tipo realities brasileiros, feitos por produtores independentes, e com audiência, porque a gente, no final das contas, a gente se identifica. Eu prefiro ver um programa para transformar a minha casa, transforme a sua casa numa realidade brasileira, numa cidade do Rio de Janeiro, do Nordeste, seja lá o que for, do que numa realidade muito distante da minha. Então, notou-se isso, mas assim, se a gente esperar que as empresas estrangeiras, produtoras de conteúdo, que trabalham no território brasileiro e continuam trabalhando, né, essas assinaturas que a gente assina da Fox, da Netflix, são empresas estrangeiras em território brasileiro pegando o nosso dinheiro, tudo bem, trazendo para a gente entretenimentos, né? Não estou reclamando, fundamental para a nossa vida. Absorvendo o mercado, né?
mas se mandando emitindo, que não entra no mercado brasileiro, é emitido. Existe hoje um vácuo também, que é desde 2015, a gente está esperando uma regulamentação do setor de VOD brasileiro, e a gente está nessa paralisação. Já existe entendimento técnico da Ancine, que foi desconsiderado, infelizmente, depois, com as gestões que entraram na Ancine, mas para a regulamentação do VOD, igual a que em outros países, na Europa, por exemplo, o conteúdo que chama doméstico, né, produzido no próprio local, ele também tem proteção no catálogo, tem proteção, ele tem uma tributação para as divisas que são emitidas, que saem daqui, porque isso, né, os 35, os 40 reais que você paga na Netflix, ele sai do Brasil e não tem ainda existe um vácuo de regulamentação que nem tem tributação para esses valores, e muito menos uma obrigação de algum incentivo ao conteúdo brasileiro, sabe? Apesar de você ver algumas produções brasileiras dentro de alguns canais de streaming como a Netflix, sabe? Algumas delas, inclusive, fruto de investimento do FSA, aliás, de arranjos regionais, inclusive. Imagino. Alexandre, a gente caminha para o fim, mas antes de irmos para o fim, obviamente, vamos entrar no tema no qual você está se especializando, ou já é um especialista, vamos dizer assim, cada vez mais se especializando, que eu acho que é o lance que eu estou mais curioso, que é a questão da realidade. Eu vou falar que os temas é realidade virtual, filme expandido, enfim, você vai dizer os tempos mais corretos, porque quando a gente chegou a conversar sobre isso, assim, eu dei uma pirada, porque a minha mente já começou eu comecei a me imaginar num filme de guerra, onde, por exemplo, obviamente faz bastante tempo que eu fui ao cinema por causa da pandemia, mas eu me lembro que uma das últimas vezes que eu fui com a minha filha e peguei aquela cadeira que ficava se balançando assim, mas achei sem graça, entendeu? Eu falei, pô, isso aí é mais caro e meio sem graça. Mas de repente, pô, quando você falou filme expandido, realidade virtual, cinema 3D, não sei o que, eu me imaginei, pô, vendo aquele filme Coração Valente no exército do William Wallace. Ali, olhando para o lado, vendo o personagem, olhando para o outro, vendo o outro, assim como de repente assistindo Interestelar, eu flutuando no espaço. Como é que é essa questão da realidade virtual? Acho que obviamente que a gente já falou da questão dos games, né, que ela faz conexão, mas como é que é isso no cinema? Tá? Como é que está tomando espaço? Como é que é essa revolução? Então, vamos lá. A minha pesquisa chama-se Filme Expandido, né? Cinema 360 em realidade virtual. Cinema 360 graus em realidade virtual. Tentar explicar o que é. Na verdade, tem uma relação tudo a ver com o que a gente está conversando até agora, do que o cinema, o audiovisual, ele se evolui, se transforma através de inovações, experimentações, tanto tecnológicas quanto criativas, sabe? Quando falo inovações, eu penso em inovações tecnológicas, mas também em criativas, não só inventar uma câmera que permita captar em 360 graus, mas pegar essa câmera e criar, a partir dessa câmera, dominar e estruturar uma narrativa, sabe? Então, acho que é uma transformação natural de uma interação criativa do homem com as possibilidades que essas máquinas de imagens têm nos trazido. Porque desde lá, da mais mecânica, que é a caixinha lá do cinema, mesmo a caixa preta, né? a caixa de ótica, né? que os pintores usavam para fazer as imagens realistas em cima da sombra, do jogo óptico, aquele jogo óptico que refletia a imagem. Vou mais antigo ainda, desde as cavernas, quando a gente percebeu que, olhando para trás, através do buraco da caverna, uma imagem da paisagem se refletia no fundo da caverna,
E a natureza humana passou a desenhar por cima dessa pintura e tentar replicar o que a gente via. Isso está inerente da expressão humana, da gente expressar através de imagens, expressar através de som e imagem, sabe? Quando eu falo imagem, eu vou falar audiovisual de uma maneira geral, sabe? Que foi evoluindo através de evoluções técnicas que nos levou a utilizar a câmera escura da pintura na Idade Média, que levou a criar uma falsa percepção de movimento através da permanência retínica da imagem na película. Isso final do século XIX, isso 1890, sabe, 1900, que fez o cinema aparecer como uma tecnologia de movimento, e essa tecnologia de movimento ela se expandiu para outras áreas. O que é interessante Heitor, que aconteceu nos últimos anos, principalmente com o advento dessas novas tecnologias, é que o cinema ele passou a ser percebido além daquela forma de cinema, além daquela estrutura que você entra na sala preta e vê projetando. Aquilo foi uma invenção dos irmãos Lumière, né? De uma primeira forma de percepção da imagem, mas outras formas passaram a expandir em outras áreas da ciência. Então, considera-se aquele movimento da captação da imagem cinemática. Cinemática é a forma do movimento do corpo. Presente em outras áreas que passaram também a se evoluírem. Outras áreas, nas áreas médicas, a área do movimento, da captação do movimento do corpo, da área a gente tem hoje o raio-x, que foi uma evolução da película para o interior, da possibilidade do uso, do entendimento da existência do raios, da existência de uma gama de luz que chama raio-x e ultravioleta, que tem uma impressão na película, que forma uma imagem de forma diferente, que não foi usado para o cinema no início, mas acabou também sendo aderido com o cinema como linguagem, quando a gente passou a usar os efeitos de raio-x para fantasmas, sabe? Mas principalmente por causa dessas novas possibilidades que eu vou te dizer, dessas máquinas mesmo. Hoje a gente tem uma câmera que capta 360, hoje você tem um celular que te faz enxergar uma realidade expandida, além, né, através disso ela insere um movimento e se conta história através desse movimento, ou seja, estão se desenhando narrativas virtuais que através de máquinas que te fazem surgir imagem junto com som de outras formas, além daquela que a gente que a gente passou mais de 100 anos acostumada em 2D. Então, existem outras formas de assistir o filme que vai além desse quadro, que vai além do que a gente está assistindo, por causa dessas novas máquinas. Mas a gente percebe que tudo, no final das contas, se converge aquela mesma vontade, a mesma característica do ser humano de utilizar as imagens e o som para contar histórias, e mais do que contar história, de mostrar seu pensamento, mostrar a sua cultura, se expressar culturalmente. E aí eu chego no objeto da minha pesquisa, que são esses filmes recentes. Vou te dizer que eu comecei a estudar e me interessar por esses filmes em 2017. Nós estamos 4 anos atrás, 2016, 2017. É até interessante a história, por causa da Ancine. A Ancine, eu trabalhando na Ancine, fiz uma visita técnica numa produtora em São Paulo, a O2 de São Paulo, né? A O2 é uma das maiores produtoras independentes brasileiras. Tem uma Meirelles, né? Do Fernando Meirelles, tem uma estrutura imensa.
estúdios, certamente, acho que a maior produtora brasileira, e acho que de São Paulo, certamente, brasileira, eu acho que sim também. E eu fui para visitando as áreas técnicas, eu visitei uma Novas Janelas, uma área chamada Novas Janelas, né? Essa área de Novas Janelas que existia, que na época ainda trabalhava o Ricardo Laganaro. Ricardo Laganaro é um dos nomes mais importantes de cinema e realidade virtual brasileiro. Hoje ele é um cineasta, ele é um diretor de realidade virtual interativa, depois eu vou explicar. É um artista, né? Não sei nem se é só cineasta, porque esse nome é tão novo, porque vai além do que cinema, mas ele escreveu, dirigiu uma obra chamada The Line, que acabou a linha, que foi premiado ano passado, ano retrasado no Festival de Veneza, foi premiado esse ano com Emmy de melhor experiência em realidade expandida do mundo. Então, eu, naquela época, eu comecei eu descobri o trabalho do Laganaro, né, nesse setor, né, de Novas Janelas, e de um outro tipo de experimentação com a imagem audiovisual. Na época, tinha muita experimentação em domo. Não sei se você conhece, as projeções em domo. As projeções em domo é tipo o planetário, sabe? Um planetário não tem aquela... É um domo, aquilo ali. O Museu da Manhã é em forma de um domo, né? De você captar uma imagem 360 e projetar essa imagem em forma de 360 no domo, que aí você consegue criar, dentro de um ambiente, uma experiência imersiva de 360 graus, sabe? Junto com o som, que dá essa sensação. Então, no meu trabalho nessa visita técnica, eu acabei descobrindo esse trabalho, o trabalho dele, comecei a me interessar, e culminou no ano passado de eu apresentar um projeto de pesquisa para o UFRJ, para estudar um tipo de cinema que nasceu a partir dessa observação da expansão da forma cinema, da expansão da forma audiovisual. Essa forma visual, que eu estou estudando, ela se chama realidade virtual cinemática. Ela é realidade virtual cinemática ou cinematográfica, algumas pessoas também estão denominando assim. Ela é feita basicamente a partir, que é o que eu estudo, eu estou estudando as possibilidades de filmes e narrativas, de contar a história nesse ambiente de 360 graus, onde você como espectador, não só como espectador, eu faço um adendo, existe uma discussão que, a partir do momento que você é inserido dentro dessa imagem 360 graus, como se fosse uma esfera, e você está no centro dessa esfera, você sai de uma posição mais passiva de espectador, que a imagem 2D já te coloca, né? Porque você tem um espaço entre a tela e você, né? E você tem uma interação maior, só pelo fato de você estar inserido dentro dessa imagem. Essa interação, ela tem diferenças de níveis. E essas diferenças de níveis e possibilidades de interação, que elas vão ser feitas a partir do uso do óculos, o consumo prioritário desses filmes, né? Eu estou focando para os filmes que são feitos não em domo, em 360 graus, mas eles são feitos para assistir com o auxílio do óculos da realidade virtual. Esse equipamento é um equipamento que tem um grau de complexidade mais simples, que você pode utilizar com auxílio de um aparato óptico e o celular, te dá um nível de liberdade de você interagir com a imagem menor, de 3 liberdades, e existe um outro óculos, que é um óculos que
que aí, na verdade, não é só um aparato óptico, né? Ele traz também uma tela acoplada e um processador, ou seja, você está usando um computadorzinho hoje mesmo, né? Porque eu vou te dizer que essa possibilidade ela é muito nova, Heitor. Essa possibilidade é de 2020. O Quest 2, que é um modelo de óculos, foi o primeiro óculos que foi lançado esse ano, então tinha uma expectativa muito grande. Mentira, o Quest 1 já trazia essa autonomia, mas era um óculos ainda muito pesado, mas que conseguiu transportar dentro de um aparato, você colocando dentro da cabeça um processador mais uma imagem. Mas o Quest 2, lançado esse ano, que é da Facebook, para você ter uma ideia que essas coisas convergem, a Facebook está investindo em tecnologia de realidade virtual. Hoje, acho que a maior referência de equipamento que te dá a maior liberdade, aí te dá 6 liberdades, eu vou também explicar essas diferenças de liberdade, é esse equipamento, né? Meu estudo de realidade virtual cinemática, ela se restringe aos filmes de 3 liberdades. Esse que você pode assistir com um equipamento relativamente simples, um óculos que você compra a partir de R$50. Então, assim, as novas tecnologias já trouxeram uma série de novas mídias. São essas novas... O celular ela é um exemplo maior de novas mídias, sabe? Que novas possibilidades. Um processo de evolução tecnológica que tudo é miniatura, a tela touch, isso tudo está se condensando e está se expandindo possibilidades de a gente se comunicar e também de expressão artística. Então, quando eu falo de realidade virtual, eu falo em a possibilidade de produzir um tipo de imagens que só foi possível com essa evolução tecnológica, uma nova forma de imagem audiovisual. E a minha pesquisa ela tem o interesse de entender como que essas histórias estão sendo contadas, estruturadas dentro desse ambiente de 360. Eu faço um recorte de uma realidade virtual cinemática, porque é o que a gente mais tem de produção, é uma produção para o celular, que você não precisa desse óculos de 6 liberdades, que além de... As 3 liberdades que eu vou te mostrar são essas aqui. Você consegue ir para frente, você consegue ir para o lado, você consegue baixar e levantar. Essa possibilidade, junto com a tecnologia do giroscópio e o acelerômetro do seu celular, cria uma possibilidade de interação nova com a imagem, em que quando você vira para cá, vira para lá, a imagem, por causa dessa tecnologia, ela corre junto contigo. Então, essa interação, essa nova forma de interação, onde você consegue, aí através de uma possibilidade de você passar essa imagem captada por uma câmera 360, eu tenho uma câmera 360 aqui, eu vou mostrar, é uma Theta, para você ter uma ideia do que eu estou falando, ela é uma câmera simples, olha, pequena, né, quase com uma forma de celular, ela tem uma grande angular, que é uma lente olho de peixe aqui, e tem uma lente olho de peixe aqui, dos dois lados. Então, ela capta uma imagem 180 graus desse lado e 180 graus desse lado. Só que é uma imagem digital. Uma imagem digital que depois ela é costurada por um programa de computador, onde ela consegue costurar de uma forma que você consegue não ver mais as distorções, né, do olho de peixe, e que ela se conforma com o seu olhar para lá e para cá. Eu estou focando na produção de 3 liberdades, porque eu acredito também na possibilidade de acesso, né? Porque um óculos, por exemplo, um óculos Quest hoje está em torno de $300 a $500, né? No Brasil, ele não sai por menos do que R$5.000.
Então, assim, eu não tenho Oculus Quest, pretendo ter um dia, mas com esse dólar não dá. Mas existe uma produção pujante, porque a tecnologia veio antes, então eu comecei a perceber que os principais festivais internacionais de cinema, além de trazerem os filmes tradicionais, estavam trazendo mostras. Isso aí nos últimos 10 anos. O festival, os festivais de Veneza, os principais festivais, o de Tribeca, que os festivais mais ligados à tecnologia e mais modernos, né? Eles já trazem as mostras relacionadas à realidade virtual e outras. A gente está chamando, na verdade, de uma maneira mais geral, chamando todas essas realidades, inclusive as realidades virtuais, de realidades expandidas. Eu estou focando na realidade virtual cinemática, porque tem bastante filmes, os filmes que eu estou trabalhando, eles foram, por exemplo, premiados em 2017, 2018 e 2019, então é um movimento recente. Esses óculos, eles têm 3 liberdades, então eles podem serem assistidos por um dispositivo parecido com esse aqui. Esse aqui é um pouquinho mais sofisticado, porque ele vem com fone de ouvido, mas se você perceber, ele simplesmente é um... Não sei se vai... Olha só, ele é um sistema óptico, né? Onde você coloca o celular aqui nele, na frente, né? E aí você assiste com uma lente, com a ajuda da lente, e o fone de ouvido, que pode ser esse aqui, né, acoplado, mas pode ser um fone de ouvido no celular também. A imagem muito próxima e numa situação onde você parece que você está imerso dentro daquela realidade. Numa esfera de 360 que você mexe para lá e tem um monte de artista se empoderando desse tipo de... com isso aí, né? Com essa possibilidade. E ultrapassa só o cinema. A gente está vendo uma convergência de todas as artes, porque é mais do que a realidade virtual. Quando você está dentro, você assistir uma obra de arte vendo todos os relevos, toda a dimensão e a profundidade, que graças a uma imagem estereoscópica, que também vem do cinema, que é o 3D que você falou, sabe? Você entende que todas essas possibilidades, elas também estão lá no DNA do cinema. Quando você assistia a imagem, a estereoscopia, ela é fundamental. A estereoscopia é a possibilidade que o ser humano inventou de ver volume na imagem que não tem volume. É simplesmente isso. Exposições, né, cara? Uma exposição do Van Gogh, por exemplo, com aquele volume lá da pintura e tal, né? Enfim, tudo isso uma pintura, escultura. O cinema em realidade virtual, ele consegue pensar em cinema em realidade virtual, você consegue todos esses outros elementos da arte, que já estava conjugado, né? Porque dentro de um set de filmagem, você numa montagem de um cenário, o cenário tem valor, mas dentro da realidade virtual, ele te traz esses elementos, eles ficam ainda mais importantes para a narrativa, eles sobressaem, porque você tem uma sensação diferente com esse novo tipo de filme. Esse novo tipo de filme, ele te traz uma percepção de presença diferente quando você está assistindo um filme 2D. Você passa a acreditar passa a acreditar, né? Porque a gente vamos combinar que toda vez que a gente se propõe a ver um filme, a gente faz um acordo de entrar numa nova realidade. Então tem um acordo ali de saber que aquilo não é real, mas mesmo assim a gente se permite, porque o audiovisual ele nos vicia, trazendo compensações emocionais para aquilo. Mas toda vez que a gente vai assistir um filme, a gente entra numa realidade, e quanto melhor o filme, quanto melhor você se interage com esse filme, quanto melhor
o diretor utiliza esses recursos, mais você se sente dentro do filme como personagem, como vivendo aquilo, né? Então você percebe que essa sensação de presença, de estar lá, é um elemento do audiovisual, mas com a realidade virtual você literalmente é colocado dentro. Você está ali. Você está ali. E aí você ainda consegue interagir, a sensação de interação, você olhando para um lado para o outro, então e a imagem se mexe também, então isso ainda ajuda. Tem uma tecnologia do áudio também, né? Isso. Eu me lembro que uma vez mandaram um áudiozinho pelo WhatsApp mesmo, assim, tem que botar os 2 fones e tal, que parece que o som passa por trás de você aqui, enfim, também tem isso também, né? Sim. O áudio neural, que a gente chama, sabe? Bineural. Significa que ele foi feito para as 2 orelhas. Simplesmente isso. Ele é mais do que um áudio estéreo, que você consegue ouvir pelos 2 lados. Ele consegue criar, que esse áudio espacial que está sendo chamado, ele é binaural e ele é espacial por natureza, ele consegue te dar uma percepção do som com localização espacial. É impressionante. Isso é natural nosso. O som, ele é responsável por 60% da nossa percepção visual, da nossa percepção do espaço, lógico, espacial. 60% da nossa percepção espacial é o som que nos dá. Dependendo de onde está sendo gerado, no lóbulo da sua orelha, você tem onde o som bate no lóbulo da sua orelha, você sabe exatamente onde aquele som está sendo gerado. O ser humano já entendeu, já domina essa tecnologia ao ponto de criar um áudio junto com essa imagem espacial que te orienta, é capaz de te orientar o seu olhar através do som. Então, assim, e mais uma vez, né, é mais uma evolução tecnológica, porque esse áudio nada mais é muito interessante, Heitor. Eu gosto muito dessa história de como que a tecnologia se desdobra em narrativa. E esse áudio espacial, ele foi um experimento de pegar dois microfones e captar eles junto. Aí eles perceberam que se eles pegarem 4, ele tem mais possibilidade de trabalhar em 8 vezes mais a capacidade de criar trilha. E a possibilidade de criar trilha, e a possibilidade de criar trilha de forma diferente, que você perceba, fez nascer esse áudio espacial. A câmera 360, as primeiras câmeras de 360, elas nasceram de uma gambiarra, de botando 2 GoPros. Então a gente tem ali uma experimentação com 2 câmeras GoPro de uma virada para outra e várias outras experimentações para entender. Nasce junto com a possibilidade do Matrix, não sei se você lembra do Matrix, aquele efeito de você conseguir andar dentro da imagem. Então, ali, aquela tecnologia é reversa, mas a possibilidade de você monitorar várias imagens digitais e trabalhar passear dentro dessa imagem, ela se desdobra no cinema 360, sabe? A possibilidade de você criar. E agora, você consumir de forma 360, que nasce da possibilidade dos avanços tecnológicos. Um avanço esse, agora, de um equipamento que agora em 2020 passa a existir, porque antes não existia um equipamento que você pudesse ter uma geração de imagem autônoma. E por isso que é revolucionário, né? O Quest do Facebook, eles estão apostando bastante, porque querem criar uma rede social que você se insira dentro desse ambiente em 360. Todos estão acreditando que a forma de se lidar com a imagem em 360 vai ser um novo meio. Existe aí e aí eu falo de realidade virtual, né? A realidade virtual como esse espaço 360 que você possa se inserir, aí de maneira geral, 6, liberdade, total liberdade. Você tem hoje a possibilidade com 6, esses óculos Quest, de você anda dentro da imagem.
Você tem a possibilidade de interagir ele já monitora a sua mão sem, inclusive, você segurar o joystick. Ele já faz um reconhecimento dos seus dedos. Essa é a realidade virtual interativa. Eu só estou só de explicar que eu estou falando das possibilidades de narrativas com a realidade virtual. A realidade virtual é um conceito muito amplo, aplicado em várias áreas. Tem a realidade virtual aplicada na medicina, a telepresença, das experimentações que já estão tendo, e aplicações científicas de você conseguir monitorar um submarino à distância, e você tem dentro da sua casa uma replicação virtual de todos os controles, com detalhamento suficiente para você não se arriscar e poder controlar um avião no ar, um foguete no espaço, um submarino debaixo d'água. Então, a realidade virtual ela é um conceito muito amplo, né? A realidade virtual ela é considerada uma interface computacional, que através do seu corpo você pode interagir através da sua imagem, do seu corpo, com o computador e fazer um monte de coisa. Dentro dessas possibilidades, eu estou estudando a realidade virtual para narrativas. Essa captação em câmera 360, ela não é nem considerada realidade virtual para muitos estudiosos e cientistas que estudam a realidade virtual amplo. Mas eu estou considerando a realidade virtual a possibilidade de você criar uma realidade onde a sua visão total da realidade ela é apagada e inserida por uma nova realidade captada de uma outra forma, nesse caso na realidade, com a câmera 360. E as possibilidades são imensas. Eu tenho alguns filmes aqui, que os filmes que eu assisti durante o festival que teve agora, isso foi legal, porque a pandemia foi legal, né? Digamos assim, né? Se tem uma coisa positiva, o lado bom dela foram os festivais eles passarem a pensar um acesso ao conteúdo audiovisual por streaming, né? Aí teve um festival que foi no final de maio e início de junho, chamado We Are One, que tinha um monte de filmes. O festival foi organizado pelo Festival de Tribeca, mas tem curadoria para os principais festivais do mundo, né? E eles passaram 15 obras de realidade virtual, sabe? Realidade virtual cinemática, né? Então faz parte do meu objeto. Isso foi bom, porque pelo menos eu consegui ter acesso. Você assistia com esse equipamento? Eu assisti com esse equipamento. Então, se comprar um equipamento desse, eu assisto esse filme na minha casa. Sim. E tem os equipamentos. Esse equipamento aqui ele é muito simples. Esse aqui é um dos mais caros, Heitor, porque vem com fone, eu peguei um fone estéreo, não sei o quê. Eu paguei 200 e poucos reais, mas você tem só a ótica, porque no final das contas você precisa de um jogo óptico que deixa a imagem perto, né? E um fone de ouvido bonzinho, sabe? 50 reais, sabe? Os filmes que foram colocados em acesso, a maioria não tá mais, só ficou naquele período de 10 dias do festival. Mas tem muitos filmes, que é o Step the Line, do Laganaro. Então, o Laganaro ele também tem um outro filme, que é o mesmo que eu falei para você, do The Line, né? Ele tem um filme chamado Step the Line, que ele foi premiado, o filme dele, ele ganhou um financiamento da Oculus. Oculus é aquela que é uma das maiores plataformas agora de conteúdo de audiovisual, tanto game quanto filmes em realidade virtual, né? Na sua plataforma, ela tem um programa chamado VR for Good, a utilização da realidade virtual para ações para o bem da humanidade, né? Ações humanitárias. E eles fizeram um filme que se passa dentro do presídio de alta segurança nos Estados Unidos, sabe? E é super premiado, porque ele traz realmente você entra como personagem, você parece que você está dentro você acompanha uma ONG que restabelece, então ele te leva para dentro daquela instituição,
E tem um outro filme que Step the Line, se vocês botarem, se procurarem também, você vai encontrar, tem acesso, Ricardo Laganaro, né? É o diretor, né? Tem um outro filme chamado Alteration, sabe? Que é um filme de ficção que também tá... Eu vou falar esses dois, que esses dois eles estão disponíveis, se vocês procurarem, eles estão disponíveis para assistir pela internet. E esses óculos, esses filmes, eles te trazem alguns elementos de você se sentir presente, estar imerso dentro daquela realidade, que existem estudos neurológicos, né, considerando que esses filmes, Heitor, eles criam até memórias que você não consegue, você confunde se você viveu mesmo, bem feito, viveu mesmo ou não aquela presença dentro do seu cérebro, já que ele está trabalhando com um tipo de impacto cognitivo diferente no corpo, sabe? Alexandre, tinha uma última pergunta, nem era pergunta, né? Quais são as suas perspectivas do futuro do cinema no audiovisual, que a gente está com o tempo já completamente estourado, que eu acho que você já praticamente colocou, mas de maneira mais resumida possível, 2 minutinhos, quais são as perspectivas do futuro aí do cinema audiovisual no mundo, no Brasil e no mundo, né? Na verdade, o Brasil vai acompanhar o mundo aí, às vezes lentamente, mas acompanha. Pergunta difícil, né, cara? Eu, como servidor público dentro da Ancine, nesse momento, e pesquisando, e dentro de uma pesquisa que mostra uma expansão imensa, né, de possibilidades de uso do audiovisual. Mas eu vejo ainda o futuro do audiovisual do ponto de vista positivo, apesar das nossas frustrações em relação à política audiovisual brasileira atualmente, de todos os tipos de ataques que está tendo, não só na política, mas da política audiovisual, da Ancine, mas da política cultural que vivemos, né? Mas eu vou terminar não, né, reclamando da falta de visão atual e constante diária do real valor da cultura e do audiovisual para a promoção social, porque eu acho que mais do que além do ponto de vista econômico que gera, né, que o audiovisual gera realmente divisa, gera lucro, gera recurso, sabe? Ela tem um ponto positivo de ter uma importância de expressão cultural, que se a gente não der acesso da forma diversa e tão diferente que é a cultura brasileira, a gente vai deixar que essas culturas morram, porque a gente vai começar a ouvir coisas que não representam a nossa realidade. E a nossa realidade é muito diversa. A gente está falando do Rio de Janeiro, que é diferente do norte do país, que é diferente do sul do país, sabe? Se tem um ponto positivo que ficou marcado na política audiovisual da Ancine, foi a distribuição desse recurso de uma forma um pouco melhor, mais equânime. Não estou dizendo que ainda está perfeito, não, mas a possibilidade de ter recursos regionais, a possibilidade de dividir esse dinheiro para vários tipos de produção, não só para cinema, mas para outras janelas, dando possibilidade para produtoras de outros portes poderem fazer projetos de vários tipos, com várias possibilidades, é o caminho para a gente ter um audiovisual mais diverso. A gente vê o cinema brasileiro sendo premiado, a gente vê as comédias brasileiras se dialogando, a gente vê as séries brasileiras cada vez mais com narrativas mais eficientes, melhores, assim, eu cito algumas, sabe, das séries brasileiras que você assiste, o Boca a Boca, do Esmir Filho, que é um diretor que ganhou o primeiro edital de cinema, com uma linha da Ancine de novas linguagens, você vê inserido, porque isso precisa de prática, o artista ele precisa produzir para apurar a sua criação.
mas criar em audiovisual precisa de investimento e é o nosso papel como política pública dar acesso. Me parece que o ponto de vista, que o fator principal da política pública cultural, que para mim é o acesso, não é a prioridade desse governo. Mas, mesmo assim, eu vejo de forma ainda muito positiva, porque existem experiências nossas do próprio FSA que estão, né, sabe, brotando agora. Então é evidente que existe, se você investe, existe uma resposta, né? E eu fico ainda mais com uma perspectiva ainda mais positiva para a gente, como profissionais do audiovisual, como produtores de audiovisuais, artistas do audiovisual, sabe? Com essas novas possibilidades de se trabalhar com a imagem, porque assim, o Brasil está na ponta de produção de projetos de realidade virtual, de realidades expandidas. A gente está pau a pau, não existe, graças a, como eu falei para você, cara, assim, antes mesmo de investir em 1930 para o governo Vargas, você tinha uma produção em Cataguases, interior do Rio de Janeiro, porque uma pessoa apaixonada, ficcionada por ciência e tecnologia e imagem, comprou uma câmera 35 e colocou lá para ser usada e fez. Então, assim, e não só usou a técnica, se apropriou da técnica e dominou a tecnologia. E em domínio de tecnologia e criação, se a gente pensar nessas novas realidades, a gente vai ver aí nomes brasileiros, o Tadeu Jungler é uma outra referência no cinema 360, ligado mais ao documentário, o Laganaro. A gente tem aí, em 2017, o vídeo mais assistido do YouTube, que era da Ivete Sangalo em 360, que foi o primeiro vídeo. Então a gente vê o primeiro filme em 360, de realidade virtual 360, que é o Step the Line, que é o do Laganaro, que é um brasileiro. Ele só foi convidado pela Oculus porque ele se destacou no estudo dele, na época na O2, lançando as experiências 360, inclusive o clipe lá da Ivete Sangalo, né? Então existe assim marcos brasileiros pontuando essa nova tecnologia. Então eu vejo realmente como ponto positivo. Espero daqui a uns anos sentar com o servidor público dentro da Ancine para falar de política audiovisual com toda a sua abrangência, de que ela é capaz de conseguir alcançar, com a consciência dessa importância para o desenvolvimento cultural, para manter a diversidade, a pujança, né, da nossa cultura, que se forma através da diversidade. Alexandre, então te agradecer muito a disponibilidade, tenho certeza que foi uma verdadeira aula. Eu tô aqui pirando, viajando no que você, nas questões que você levantou. Esse lance da realidade virtual, filme expandido, realmente é fantástico. Vou terminar aqui, vou correr para chamar um monte de gente, conversar, falar, tem que assistir, porque realmente são perspectivas que a gente não é uma conversa que você tem no dia a dia, assim, né, cara? É um futuro que realmente a gente teve uma palhinha aqui, foi muito bacana. Vou comprar meu óculos, também vou pedir um presente de Natal aqui para minha esposa, e tenho certeza que também que o audiovisual aí vai navegar, e com a certeza também que o Brasil, a criatividade do Brasil, né, com certeza não deixa a desejar para o resto do mundo. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Fechamos aqui nossa entrevista e nos falamos em breve aí. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu.